Flamengo fechou com o De La Cruz mesmo nesta sexta-feira, lá em Buenos Aires. Então, não saiu ainda o Aí, anúncio oficial, mas realmente o Flamengo contratou o De La Cruz, aí sim, hein? pagou Vocês estão colocando o Gá, De La Arrascaeta, Cruz e Pedro. Arrascaeta. Tá. Aí, não, Arrascaeta. 3 no meio-campo, tá? 2 É. volantes e um armador. Aí, do lado direito, você pode botar o Gerson, se você quiser, que o Gerson faz essa função. Ou um ponta. O Gabigol não é isso. O Tite joga um centroavante como o Pedro. O Gabigol não é esse jogador. Não, o Gabigol poderia o Tite, jogar no lugar do o Arrascaeta. Tite mistura. O Tite mistura. O Tite gosta de 4-4-2 também. O Tite gosta de 4-4-2 também. O Flamengo de agora começa com o Tite já tendo organizado o time no final de 2023. E se chegar mesmo o De La Cruz, é um time que só vai ficando mais forte. O Flamengo tem problemas atrás para resolver, mas me parece que estão sendo resolvidos. E o Flamengo tem um problema com o Gabigol. Galera, isso aí, né? O pessoal aí do All Sport, Walter Casagrande, Renato Maurício Prado e também a Mili Lacombe, né? Falaram bastante, galera, sobre a contratação do De La Cruz no Flamengo. De La Cruz que fechou com o Flamengo após uma reunião que aconteceu no Uruguai, né, entre o empresário do jogador Paco Casal e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, né? O Paco Casal que está lá, né? O Marcos Braz está lá, o Bruno Spindel também viajou para o Uruguai e o De La Cruz está muito próximo de assinar o contrato por 5 anos com o Mengão. Não só, né, dessa contratação do De La Cruz para o Flamengo e pelo Flamengo, mas eles falaram também sobre o interesse do Flamengo no Gustavo Scarpa, galera. Exatamente, né? O Scarpa que tem propostas do Flamengo para voltar ao futebol brasileiro e está no radar do Mengão. Então vamos ver na íntegra, né, como é que foi aí a galera falando, né, dessa contratação de peso, galera. Contratação de peso do De La Cruz e quem sabe também a vinda, né, do Gustavo Scarpa para o Flamengo, tá? Então você vai ver na íntegra como foi esse debate. Só antes, quero pedir a você que não é inscrito ainda no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica nesse sino para ativar as notificações e deixe aí o seu like para ajudar no crescimento do trabalho. Lembrando que os créditos vai para o All Sport, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver na íntegra como foi esse debate sobre os reforços do Flamengo. Solta aí, produção! Grande notícia do Flamengo é que estão pipocando agora as informações de que o Flamengo fechou com o De La Cruz mesmo nesta sexta-feira, lá em Buenos Aires. Então, não saiu ainda o anúncio oficial, mas realmente o Flamengo contratou o De La Cruz. Aí sim, Aí sim, pagou o De La Cruz o valor da multa e ele vai pagar ao River Plate, porque o River Plate não quer papo com o Flamengo. Mas pagando a multa não tem discussão. Então, são essas as notícias que chegam lá. Não sei se a negociação foi no Uruguai ou na Argentina. Não, porque o De La Cruz é uruguaio, né? Não sei se o agente do De La Cruz está no Uruguai. Pois é, mas o De La Cruz ainda está na Argentina porque ele tem, inclusive, jogo pelo River ainda. Mas, enfim, parece que, enfim, a novela De La Cruz acaba. Aí o que eu me pergunto em relação ao Scarpa é o seguinte, quer dizer, com a contratação do De La Cruz, será confirmada agora, será que o Flamengo ainda vai querer o Gustavo Scarpa? E mais do que isso, uma dúvida que eu tenho, o Gustavo Scarpa, repetidas vezes, tem dito que não quer voltar para o Brasil. Tudo bem, a experiência europeia dele até agora é um desastre. Ele primeiro foi para o Nottingham, não jogou lá, foi emprestado, está na Grécia agora, também não está jogando lá. Os agentes deles estão fazendo de tudo para ele voltar. Acho que para ele seria fundamental voltar. Mas ele ainda resiste um pouco. Então, eu não sei, sinceramente, se o Flamengo vai conseguir convencer o Scarpa a voltar. Os números que se fala do Scarpa seriam 5 milhões de euros, que teria que pagar para o Nottingham Forest. Imagina, ele foi de graça e agora o Nottingham Forest pelo menos vai ganhar essa grana, porque jogar lá futebol mesmo ele não jogou. E os salários girariam em torno de 800 mil. É isso que se fala. Mas eu confesso que com a notícia da contratação do De La Cruz, eu tenho dúvidas se a prioridade ainda será o Scarpa. Porque, afinal de contas, é verdade que o Scarpa joga em 300 posições. Mas, de qualquer maneira, a chegada do De La Cruz meio que tranquiliza ali o setor de meio campo do Flamengo, né?
que ainda talvez tenha o Fausto Vera. Galera, rapidamente só para explicar para vocês, né, o que se fala no Flamengo é que a chegada do Gustavo Scarpa seria, no caso, para suprir a necessidade ali da saída do De La Cruz para a seleção, né? Então ele viria para substituir ali o De La Cruz, principalmente quando ele tivesse convocado. Vamos lá. Convocado pelo Thiago Maia, ninguém sabe ainda, os 2 livramentos que eu falei aqui outro dia, né? A torcida do Corinthians está louca para se livrar do Fausto Vera e a do Flamengo para se livrar do Thiago Maia. Então, não sei se acontecerá esse livramento, mas a outra coisa que está muito bem encaminhada também é o Léo Ortiz. Então, sim, com as chegadas do Léo Ortiz e do De La Cruz, o Flamengo já dá uma melhorada boa. Em relação ao Gabriel, só para fechar o pacote Flamengo, o Gabriel vai ficar no Flamengo esse ano, gente. Esquece, não tem a menor chance dele ir para Corinthians, nem para lugar nenhum. Ele tem contrato até o final do ano. E o Flamengo resolveu fazer com ele uma jogada de risco, que é não renovar, porque ele queria aquele absurdo de 4 ou 5 anos de contrato e mais 20% de aumento. Isso estava mais ou menos acertado já. Mas o Flamengo deu uma trava e quer ver o início do ano do Gabriel. A única coisa que eu fico me perguntando é a seguinte: se o Gabriel começar a jogar bem, será que ele, Gabriel, não vai dizer, bom, agora quem não quer sou eu? Porque no meio do ano eu já posso assinar com qualquer outro clube e sair de graça. Enfim, a novela Gabriel promete emoções fortes, mas não há nenhum capítulo no roteiro que leve ele para o Corinthians. Apesar dos reis da basófia insistirem nisso. Até porque a multa do Gabriel é um absurdo. Não tem ninguém no Brasil que... Na verdade, o que acontece, Mili, no caso do Gabigol, o Gabigol está num lugar estranho, numa situação estranha. Ele não vai ser contratado por nenhum time brasileiro, ninguém tem dinheiro para isso. E ele também não nem tem... na Europa. Então, ele não tem mercado na Europa. Menos por causa do dinheiro, mas mais pela idade dele. Ele tem 27 anos, não tem a menor chance de jogar na Europa. Inclusive, se ele foi já para lá e fracassou, como fracassou redondamente, esquece, não vai mais, não tem mais chance. Então, ou ele fica por aqui, no Flamengo mesmo, ou ele vai para o tal do mundo árabe, que o Casagrande acabou de falar bastante aí, ou para os Estados Unidos. Essa é a saída para ele. Então, o Jorge Jesus adora ele, hein? Mas aí tudo bem, aí ele abre mão da carreira artística, sei lá o que dele, e vai jogar no mundo árabe. Só uma coisa, aí o Jorge Jesus vai ter que lidar com Neymar e Gabriel juntos. Nossa senhora. Na mesma banda. O pacote saindo juntos para balada. Imagina o pacote Neymar e Gabigol juntos. Bom, então tem essas informações aí, De La Cruz chegando. A Liga Argentina se joga muito menos jogos que a Liga Brasileira, né? O De La Cruz jogou 37 jogos esse ano, muitos como titular, é verdade, ele era titular do time do River, mas se você comparar com um cara no Brasil que joga 60 jogos, ele jogou pouco, né? Jogou poucas vezes. Vai encarar aqui no Brasil um cenário bem diferente. Ele vai brigar por posição com a Arrascaeta, né, Mili? Não dá para jogar os dois juntos. Vão jogar os dois juntos? Joga, lógico. Jogar os dois? Claro que olha lá. Ele joga de segundo, segundo volante. Ele joga de segundo volante. Então montem um Flamengo aí para mim, por favor. Eric, vai lá, Renato. Eu monto os dois volantes, Pulgar e De La Cruz. Eric Pulgar e De La Cruz, Arrascaeta, e aí tem que ver do lado direito, que o Tite está querendo um cara pro lado direito. Pode usar o Gerson, por exemplo, caído pelo lado direito também. Ou um ponta a ponta. Mas o De La Cruz vai jogar com o Arrascaeta tranquilamente. Peraí, Pulgar e De La Cruz, tudo bem, até aí eu estou de acordo. Dois volantes. Vocês estão colocando Arrascaeta. De La Cruz e Arrascaeta. Tá. Aí, não, Arrascaeta. 3 no meio campo, tá? 2 volantes e um armador. Aí, do lado direito, você pode botar o Gerson, se você quiser, porque o Gerson faz essa função. Ou um ponta a ponta, um Luiz Araújo da vida, ou um outro que o Flamengo vai trazer. Pedro e Cebolinha. No momento, e depois pode disputar com o Bruno Henrique. Bruno Henrique, nesse momento, é banco do Cebolinha. Bom, então o que eles estão me falando é que o Gabigol vai ficar no banco, então ele não vai ter nem chance de dizer que vai estar jogando bem. Não, o Gabigol vai ter que se provar. Ele vai ter que, de novo, mostrar que veio. Não, o Gabigol é banco hoje, gente. O Gabigol é banco. Posição. Ele começa a temporada no banco de reserva, sem a menor dúvida. Mas não tem lugar para ele. Esse é o meu ponto. Não tem lugar para o Gabigol do jeito que o Tite joga. O Tite joga de 2 pontas abertos. O Gabigol não é isso.
O Tite joga com um centroavante como o Pedro. O Gabigol não é esse jogador. Não, o Gabigol poderia Tite, jogar no lugar do O Tite mistura. O Tite mistura. O Tite gosta de 4-4-2 também. O Tite gosta de 4-4-2 também. Ó, o time que terminou a temporada eram com 2 pontas. Não. Que o Luiz Tudo bem. Araújo, Não, eu tô falando, sim, espaço. mas o Corinthians ganhou a Libertadores e Mundial com 4-4-2. Jorge Henrique fazendo o lado, marcando o lateral. Jorge Henrique marcou o Hazard na final contra o Chelsea. Exatamente isso. Você acha que vai ser no 4-4-2 ou no 4-2-1-3, ô Renato? 4-3-3, né? Não, eu acho que ele vai começar no 4-3-3. Mas eu acho que ele vai ser obrigado a mexer nessa brincadeira aí. Porque essa mania de jogar com pontinha, não sei se isso aí vai colar no Flamengo, não. Eu ainda acho que ele vai acabar jogando com uma dupla de atacantes, como lembrou o Corinthians do Casagrande. Eu acho que é por aí. Eu acho que do meio para frente é Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Pedro e Cebolinha na esquerda. O Gerson fazendo o meio, mas à direita. Direita e meio. Uhum. Abre na direita, marca a descida do lateral, volta para o meio para armar jogada com o Arrascaeta. Gente, é um time fortíssimo, né? Do meio vai chegar aí pau a pau. Não tem essa, não. Vai chegar pau a pau. Vai. O Corinthians? Vai. Claro. Vai, lógico. Vai. É mais forte que o desse ano. Indiscutivelmente, Mili. Você acha? O time vai ser mais forte que o desse ano? O Corinthians? Flamengo? Não. O Flamengo vai. Vai ser mais forte. Primeiro porque o Flamengo começou o ano com aquela história do Vitor 2023, né? Com aquela história do Vitor Pereira, já começou tropeçando. O Vitor Pereira nunca deu match, né? Esse Flamengo de agora começa com o Tite já tendo organizado o time no final de 2023. E se chegar mesmo o De La Cruz, é um time que só vai ficando mais forte. O Flamengo tem problemas atrás para resolver, mas me parece que estão sendo resolvidos. E o Flamengo tem um problema com o Gabigol. Porque não é só o que a gente vai fazer com o Gabigol. Vamos deixar ele no banco, vamos tentar recuperar o Gabigol. O Gabigol é um jogador que, insatisfeito, pode destruir um grupo, gente. Ele é um jogador, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o problema. Esse é o problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo é o que fazer com o Gabigol. Porque eu acho que a diretoria e o Gabigol estão ali num jogo de pôquer. Tem blefe para tudo quanto é lado. Eu acho que a diretoria agiu certo. É arriscado, mas fica aqui, prova que você é aquele Gabigol de 2019, 2020, começo de 2021, e aí você vai voltar a ser ídolo e você vai voltar a ser titular. Caso não seja, talvez a gente tenha que te liberar, sem ganhar nada. Então, é um jogo de risco. Ao mesmo tempo, eu não vejo o Gabigol querendo sair. O Gabigol não quer sair do Flamengo. O Gabigol quer ser ídolo do Flamengo. Ele quer ser o cara no Flamengo. Resta saber se ele está disposto a fazer escolhas para ser esse cara. Resta saber se ele está disposto a se entregar a treinamento, a preparação física, a se submeter, sim, humildemente, ao banco no começo. Precisa ver se ele está disposto a fazer isso. Mas o grande risco que eu vejo ele não ser um jogador de grupo. Ele é a escola Neymar, ele é Gabigol SA, ele é Gabigol Futebol Clube. Ele não é de grupo mesmo. O Wagner Castro manda a seguinte mensagem aqui. Ao Lil Gabi, o rapper do Sauditão, diz ele aqui, o Wagner Castro. Agora, o Renato falou, né, da informação que chega, e que ele deu aqui pra gente agora, estaria fechado ou muito encaminhada a contratação do De La Cruz. Notícia agora no blog do Rodrigo Matos aqui no UOL. Flamengo encaminha a contratação do meia De La Cruz. Flamengo encaminhou a contratação do meia uruguaio De La Cruz do River Plate. As negociações entre o clube e o jogador já acertaram todas as condições financeiras para a transferência dele para o time carioca. Mas ainda não houve assinatura de documentos nem exames médicos. Por isso, o clube carioca ainda aguarda para ter certeza da conclusão da transferência. Os valores. O River Plate não aceitou negociar os valores e o Flamengo vai desembolsar 16 milhões de dólares, ou 79 milhões de reais da multa. O clube vai transferir o De La Cruz, o jogador vai efetuar a operação, Então, 79 milhões de reais, Renato. Mais 2 milhões de dólares para o empresário. A conta total é 18 milhões de dólares. Então, sei lá,
uns 80 e poucos milhões de reais. Isso aí, eu estou enganado ou é quase metade do orçamento do Flamengo para contratação? Oficialmente, o orçamento do Flamengo para contratação são 160 milhões. Mas nesses 160 milhões não estão comissões. Tá? Então, no orçamento de comissões entram apenas os 16 milhões de dólares. Os 2 milhões de dólares entram no orçamento à parte de comissões. Porque o Flamengo pretendia gastar 200 milhões de dólares com tudo junto. Só que, como o departamento financeiro conhece o departamento de futebol, sabe que na hora H o departamento de futebol vai dar aquela de João sem braço e vai gastar 200 milhões só na contratação do jogador e vai cobrar a comissão por fora. Então, eles fizeram uma conta e disseram, não, 160 milhões para compra de direito federativo, 40 milhões à parte para comissionamento. Então, no caso do De La Cruz, entram 16 milhões de dólares. E os outros 2 milhões de dólares vão para a gaveta de comissão. Mas realmente, você tem razão. É praticamente metade. Caramba, é bastante, né? Porque o Flamengo precisa de mais jogadores, não? Precisa de outras posições. Precisa de lateral. Mas se trouxer o Léo Ortiz, provavelmente vai trazer laterais não tão valorizados assim, né? Até porque lateral não existe, né? A posição em extinção. Pois exatamente. É uma posição completamente em extinção, mas que o Flamengo precisa contratar ainda que sejam apenas bonzinhos. Porque os que estão lá, de bonzinhos, não tem nada. Meus amigos, o Flamengo realmente precisa, né, de bons laterais. Tanto lateral esquerdo, né, que o Felipe Luiz está saindo agora, se aposentando do futebol, quanto também para lateral direita, já que temos Guilherme Varela, Mateuzinho e o Wesley, né? Então são 3 jogadores ali que o técnico Tite ainda não tem essa confiança, tá? Então o Flamengo ainda precisa pensar sim nas suas laterais, mas já começa bem, né? Contratando aí o De La Cruz e tentando a contratação também do Gustavo Scarpa, beleza? Galera, daqui a pouquinho estarei subindo mais um conteúdo aqui pra vocês. Vou pedir a você, né, humildemente, se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se. Clica nesse botãozinho, do lado tem o sino, ativa ali as notificações e deixa aí o seu like, por gentileza, né? Lembrando que os créditos, tá, desse vídeo é do UOL Esportes, meus amigos. Então vou nessa e daqui a pouco eu subo mais um aqui pra vocês. Fui!